Como vocês estão, querida família Young Money Traders? Muito obrigado por estarem aqui nesta segunda aula deste curso gratuito. Lembre-se que vamos ver desde o nível básico até o intermediário. Nesta segunda aula, como já mencionei na primeira, e se você ainda não assistiu, corre lá agora mesmo para ver a primeira aula. Não pule nenhuma, porque em cada uma dessas aulas temos conteúdo super importante. E lembre-se que é uma sequência que vai passo a passo. Quando todos os vídeos já estiverem disponíveis, vai ter gente que vai querer ir direto para a aula número 4 ou para a aula número 5, mas eu não recomendo, porque nessas primeiras aulas também estamos te dando os primeiros passos super essenciais e super importantes para começar no trading de índices sintéticos. E hoje, sobre o que vamos falar? Hoje vamos falar sobre gestão de risco. É algo super importante, é algo que nenhum trader pode deixar de lado jamais. Normalmente, para isso, eu tenho uma certa quantidade de regras que vou te mostrar hoje. Regra número 1 e fundamental. Ter muito claro qual vai ser o seu capital de risco disponível, quanto exatamente você vai arriscar por cada operação individual e, crucialmente, manter todas essas operações de forma consistente e uniforme. Nessa aula, vou te contar algumas das minhas experiências, porque eu entendo que, quando te contam, às vezes você não entende, mas pelo menos vai entender o porquê de todas essas regras que eu dou na gestão de risco. Então, se você perde muito e tem problemas com isso, ou quando perde o controle, volte para essa aula, que vai estar no YouTube completamente de graça, para você poder revisar passo a passo. A regra número 1 é ter um capital de risco. No trading, você nunca deve usar dinheiro que é para o seu aluguel, para sua saúde ou para os seus filhos. O dinheiro dos seus pais e muito menos dinheiro emprestado. Jamais peça dinheiro emprestado para fazer trading. Eu já vi, não posso dizer que foram muitos estudantes, mas já tive casos de alunos que vieram me contar. Professor, peguei dinheiro emprestado e perdi. Porque o que acontece? Existe muita pressão quando você está operando com capital ou dinheiro de outra pessoa, ou quando está pensando que precisa devolver esse dinheiro, resolver certas coisas. O trading não serve para resolver problemas da vida. Primeiro resolva a sua vida e só depois comece a fazer trading. Porque o aspecto mental, e vamos falar sobre psicotrading em uma das aulas, é muito influente na hora de tomar decisões. E esse é um trabalho em que você trabalha com a sua mente, ou seja, você só dá um clique e está sentado. Então, o que realmente trabalha e se esgota é o seu cérebro. E se você vier trabalhar com o cérebro cansado e estressado, vai tomar decisões muito ruins. E principalmente, você vai acabar quebrando a maioria dessas regras, que você vai ver que todas estão conectadas. Ter um capital de risco é muito importante. Quanto eu recomendo ter? No mínimo $100 para poder administrar da forma correta. Eu sei, antes de você sair dessa aula, antes de você dizer, ok, não tenho $100, já era. Você pode praticar em uma conta demo, porque na conta que você já criou. Na primeira aula, vimos que já te deram um link e tudo para você criar sua conta. E também aqui neste canal do YouTube. Temos um vídeo sobre como criar sua conta passo a passo, caso você tenha alguma dificuldade, e ele te dá uma conta demo de $10.000. Eu recomendo que você perca nessa conta. Perca o máximo possível e deixe ela com o que seria o seu capital real, pelo menos uns $100. Se você deixar com $1.000 também, mas administre com as regras que eu vou te passar. Comece com $100, ou se não com a conta demo, ou no mínimo com $10. No mínimo, comece com $10. No pior dos casos. Mas mesmo assim, siga essas regras. Por que com $10? E por que eu te digo pelo menos, no mínimo, com $10? Eu prefiro que você comece com o 10 do que com uma conta demo, porque na conta demo você vai sentir que é um jogo. Você não vai sentir risco, não vai sentir pressão, não vai sentir nada. Com $10, pelo menos você vai testar os métodos de depósito e de saque, vai sentir aquela sensação de sacar dinheiro, vai sentir aquela sensação de estar arriscando dinheiro, de talvez estar arriscando o café da manhã de amanhã, mas é risco. E o trader precisa se acostumar a enfrentar o risco constantemente. Todos os dias estamos arriscando dinheiro, então vá se acostumando, mesmo que seja com valores pequenos, mas vá se acostumando. Tudo bem, se não está nas suas possibilidades, existe a conta demo. Mas nesta aula eu vou te explicar a gestão de risco baseada em uma conta de $100, que é o mínimo ou ideal para você já começar do jeito certo. Desses $100, o risco recomendado é de no máximo 3%, mas vou recomendar que você arrisque 2%. Na aula anterior falamos sobre o termo Stop Loss e investimento, ou como vimos na plataforma, Stake. Ok. Então, se você tem seu dinheiro depositado em euros,
Se o valor fosse de $100, você investiria 10%, ou seja, $10. E qual vai ser o seu stop loss? O seu stop loss de todo o seu capital é apenas, como eu já te disse, no máximo pode ser 3% em alguns casos, no mínimo 1%, mas vamos ficar em um ponto intermediário. Usa 2%. Portanto, seu stop loss será de $2, ou seja, em cada operação que você fizer, vai estar arriscando apenas $2, que é 2% do seu capital. Então não tenha medo desse valor que você está colocando em stake, em investimento ou em valor, como você preferir chamar. Esses $10 não vão se perder, não vão desaparecer de jeito nenhum. E o seu capital vai estar lá em cima, seus $100 crescendo. Ou diminuindo, depende de como forem suas operações. Mas em cada operação você está arriscando apenas 2%, só $2. Eu te falo assim e deixo bem claro para você ficar tranquilo. E essa regra é super importante, ter um percentual fixo de perda. Como o lucro pode ser variável, eu já vou te explicar um pouco sobre isso, mas fixo, porque 90% dos traders que não têm formação ou que assistem qualquer vídeo perdem. E no YouTube tem um monte de estratégias, mas ninguém te diz quanto você realmente deveria arriscar. Então aqui eu deixo isso bem claro para você. Muitas vezes a pessoa vai lá, deposita $100 e o que faz? Vai e arrisca 50%. Vai na primeira operação, perde $50. Em duas operações, ou seja, nos termos que eu gosto de explicar para meus alunos, é o seguinte. É como se você estivesse indo para a guerra com 2 balas. Ao arriscar 1%, você teria 100 balas. Com 2%, teria 50 balas. E com 3%, teria menos balas. Mas, obviamente, o que garante que você vencerá essa guerra no primeiro tiro? Nada. Você está reduzindo suas chances de sucesso. Claro, às vezes pode acontecer com você, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu estou mostrando como os profissionais trabalham, não como um amador. Eu já estou nisso há 6 anos, e essa é a técnica e até mesmo a disciplina que me permite me manter positivo todos os meses. Posso ter meses muito bons, meses um pouco mais fracos, meses intermediários, mas em média tudo continua me trazendo um percentual muito bom de lucro. Então o que me permite isso? Ter essa gestão de risco. Se você começar com $10, infelizmente não vai conseguir. Fazer esse tipo de operação, administrar e colocar 2%. Você não pode arriscar 2 centavos de dólar, mas tem situações em que dá sim para colocar $1 e aí você coloca um stop loss desse jeito. Faça seus próprios cálculos. Preciso que você também use um pouco a cabeça, porque talvez nos comentários vão me dizer: professor, e se eu tiver 3.500? Faça seus cálculos. Lembre-se, se você tiver $100 americanos de capital, ou qualquer que seja o seu capital, use 10% na parte de investimento ou valor fixo e apenas 2% do seu capital no stop loss. Nesse exemplo, de um total de $100, $2. Cristalino? Perfeito. Vamos passar para a próxima regra. Segunda regra, não altere esse valor, não altere esse stop loss. Como devo chamar essa regra? Eu a chamo de operações uniformes. O que acontece? No primeiro dia, você começa a operar e vai super bem, é espetacular, você ganha e ganha e ganha sem parar. Aí, no segundo dia, você volta pro computador e pensa: ok, isso aqui é super fácil, já saquei tudo, é tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e fazer operações, mas agora com um valor maior. E de repente, o seu stop loss já não é mais de 2%, mas sim de 10%. Você tá empolgado? Ganhou, você saiu bem, mas vai acabar perdendo. Infelizmente, a maioria, uns 80 ou 90% dos traders que fazem isso, e se já aconteceu com você, deixa aí nos comentários, porque tenho certeza que tem muita gente que já passou por isso. Normalmente é um dia de prejuízo, e você começa a dizer que o mercado te manipulou, que a corretora é isso, que estão roubando o seu dinheiro, que isso é um golpe, e por aí vai. Não, não é assim, porque as corretoras e todos esses mercados movimentam bilhões, milhões, milhares de dólares. Para eles, roubar seus $10, seus $2, seus $100 não é nada, são migalhas. Então, eles não vão manipular todo o mercado só para roubar seus $10, entendeu? Simplesmente você está fazendo as coisas errado. Não culpe os outros pelas suas más decisões. Não mude o valor. Eu te dizendo isso porque aconteceu comigo. Quer dizer, isso não está em nenhum livro.
É baseado na minha experiência, e é por isso que gosto de compartilhar esse conhecimento, porque depois você vai me agradecer. Depois você vai me encontrar na rua e vai dizer obrigado, porque antes eu cometi esses erros. Obrigado. E na sua segunda aula você já corrigiu isso pra mim. Porque eu, gente, quando comecei a aumentar o valor das minhas operações, eu lembro que comecei um mês e pensei, eu já fazia operações onde arriscava $10. E pensei, começou um novo mês, agora sim tô indo super bem, já faço mais de $1.000 por mês. Começo a arriscar $50 por operação. Começo a colocar mais dinheiro e tive uma sequência de 4 operações perdedoras. Perdi $200 em um dia. Então, no dia seguinte, eu tava com medo. Eu vinha de arriscar $10 por operação. E eu pensava, no pior dos casos, teria perdido, que bobeira, $40. E hoje perdi $200. Então, no dia seguinte, voltei a arriscar $10 e fui espetacular. Ganhei 5 operações. Fui muito bem, mas não recuperei o dinheiro. Então eu não quero que isso aconteça com você, de ter uma maré de azar em que perde muito e depois uma maré de sorte em que ganha pouco. Ou o contrário, quando você está numa boa fase, ganhando normalmente, e de repente entra numa fase ruim justamente quando aumenta seu risco. Não faça isso porque você vai perder todo o seu dinheiro. As formas mais comuns de os traders perderem todo o seu dinheiro. Você vai ouvir o termo queimar conta. Quando se queima conta, significa que você perdeu todo o capital que tinha ali, ou seja, seus $100 desapareceram. Não significa que sua conta não serve mais, que não é mais útil. É simplesmente uma gíria que os traders usam, caso você encontre isso por aí. Terceira regra. O trader não precisa ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana no computador. Tudo bem, porque nem todas as horas do dia têm boas oportunidades. Essa aula serve para todos os mercados, não é só para índices sintéticos, porque eu estou envolvido em todos os mercados, pessoal. Não é que seja todo dia, mas se não tem oportunidade em um, eu procuro em outro e assim por diante. Em algum vídeo, se você quiser que eu explique como eu faço isso, deixa aí nos comentários também. Mas veja, isso que estou te ensinando se aplica a todos os mercados como gestão de risco para traders, mas ninguém vai poder dizer que é mentira. Não existe mercado que ofereça oportunidades o dia inteiro, todos os dias. Então, um dos meus erros, e com o qual eu aprendi isso, foi porque eu trabalhava 8 horas por dia. E quando larguei meu emprego e me dediquei ao trading, foi tipo, ok, se eu dedicar 1 hora por dia, já ganho $1.000. Se eu dedicar 8 horas, vou ganhar $8.000. E não foi assim. Dediquei as 8 horas e mesmo assim acabei ganhando os $1.000 em média, porque foram 2 meses desse experimento. E era assim, às vezes eu ganhava um pouco mais, um pouco menos, mas não havia uma grande diferença. Isso porque um trader tem que ficar 1 hora ou 45 minutos na frente da tela. Eu tenho uma disciplina de quanto tempo. Existem mercados que exigem um pouco mais, se tiver influência de notícias, etc. Mas pelo menos em média, 1 hora. É o máximo que você precisa ficar aqui. Coloque um alarme, coloque alguma coisa quando começar a operar. Porque se não houver oportunidades, você vai embora. Se não tiver nada na tela para você operar, não force o mercado a te dar dinheiro, porque o que ele vai fazer é tirar de você. Se você ficar mais de 1 hora, seu cérebro se cansa, você se esgota e vai acabar perdendo. Saia, vá embora, faça qualquer coisa. Exercícios, leia, dedique tempo à sua família, faça o que quiser, você é livre. E volte mais tarde, volte da... Se isso aconteceu de manhã, volte à tarde ou à noite, mas no momento certo. Ou seja, se você já tá meia hora e vê que não tem oportunidades, vá embora. Não passe necessariamente 1 hora esperando por oportunidades, porque se não houver nenhuma, não haverá nenhuma. Quando você aprender a enxergar o mercado, você vai perceber isso. Você conseguirá perceber isso com apenas um olhar para os gráficos em geral e dirá, não há oportunidades, preciso ir embora. Portanto, não passe mais de 1 hora no mercado. Ok? Regra número 4. Tenha um limite de perda, assim como um limite de lucro. Tenha o seguinte... Meus seguintes limites. Ok, posso te dizer. Eu perco uma operação. Não tem problema. É 2% do meu capital. Mas se eu perder 2, meu dia acabou. Ok, se eu perder 2 operações seguidas, completas, meu dia acabou. Se eu quisesse fazer mais operações, então eu teria que ter um stop loss menor, talvez de 1%. Lembre-se, quanto menor a porcentagem, mais balas. Ou talvez eu tenha perdido 2% em uma operação e 1% na outra. Então eu posso fazer outro com mais 1%. Portanto, o máximo que me permito perder em um dia é 4%.
máximo. Se quiser, você pode definir limites diferentes para si mesmo. Perda de apenas 1% e realização de apenas uma operação por dia. Não há problema algum. Mas estabeleça limites e respeite-os todos os dias. E olha só, meus limites para esses momentos ruins também funcionam assim. Se eu tiver 2 dias consecutivos em que perco 2 operações e perco 2 operações, não existe um terceiro dia. Eu paro, descanso, até pode ser que minha semana acabe assim. Pronto, essa semana já era, acabou, espero pela próxima. Me distraio, continuo analisando o mercado, mas não faço operações para evitar perder o controle. Muitos traders perdem o controle com as perdas, não sabem como lidar com isso. É muito bom ver os lucros, mas também é necessário ver as perdas e saber dominá-las, saber colocar um freio em si mesmo. Agora, o que acontece quando as coisas vão bem para você? Nossa, é a melhor sensação. Mas se eu ganho 2 operações, também preciso parar, porque até hoje continuo confirmando e comprovando isso. Pode ser que você tenha um dia em que ganhe mais de 2 operações, que ganhe 5, 10 e faça um uau, dobre sua conta em um dia. Isso pode acontecer com você. Mas isso não vai acontecer todos os dias e você precisa ter consciência disso. Então, se você tem 2 boas operações e de repente se arrisca 2%, a meta, o ideal, é ganhar 4% por operação. Então, se você ganhou 2 operações, seu capital já cresceu 8%. E muitas vezes, e eu já vi isso em muitos alunos e em muitos dias do meu trading, você pode fazer esses 8%, mas por insistir em continuar no mercado, esses 8 caem para 7 ou para 5 ou podem até cair para 3. Então, evite operar em excesso. Inclusive, como um limite para isso, eu posso te dizer, ok, 2 perdas ou 2 ganhos, ou pode ser uma perda e um ganho. Mas se você fica assim, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, pode acabar fazendo um monte de operações. Então, para isso, também pode te ajudar o fato de não fazer mais de 4 operações em todo dia. Talvez 2 de manhã, 2 à noite, ou talvez as 4 de uma vez. Na sua sessão da manhã, da tarde ou da noite, no seu tempo livre. Você pode, em índices sintéticos pelo menos, operar na hora que quiser. Mas tem esse limite de no máximo 4 operações. Se dessas 4, 2 já foram positivas, pronto, acabou. Ou se 2 foram negativas, também acabou. Se for 1 a 1, acabou. Tudo bem, 2 negativas, 2 positivas. Coloque limites para você. Por isso que antes existe essa regra de 1 hora. Porque em 1 hora, decisões bem tomadas, você consegue tomar 2. Mas te dizer que dá para tomar 10 decisões em 1 hora analisando o mercado é impossível. A não ser que você opere qualquer coisa sem buscar confirmações, sem ter uma estratégia nem uma técnica clara e definida. Então você vê que todas essas regras se ajudam, se encaixam. Por isso quero que você leve todas elas muito a sério. Não se esqueça delas, ok? Outra coisa que ajuda muito na próxima regra é anotar, ter um caderninho, uma agenda, ok? Onde você anota aqui, dia 1, ganhei tal porcentagem. Se quiser, pinta de verde, se motive. Dia 2 tá no vermelho. Por quê? Porque normalmente nós que vivemos apressados, acostumados com conteúdo rápido, com resultados rápidos, posso perder hoje e amanhã posso perder também. Mas posso ignorar a regra de que se eu perder 2 dias, minha semana acaba, porque não tenho registros. E esse é um curso gratuito que, bom, não conta com uma mentoria na qual eu possa revisar todas as suas operações, ou o seu histórico, ou algo assim. Mas quando entram comigo como mentor, quando me contratam como mentor, eu dou uma planilha de Excel que precisam preencher. O Excel vai fazer parte do que seria o curso já pago, que ainda vamos ver se será ao vivo ou gravado, mas já é a parte avançada. E para as pessoas que normalmente pagam pela formação, eu dou uma planilha de Excel, que elas preenchem. Mas não estou dizendo para você vir e me pagar só para eu te passar um Excel, ok? Você pode pegar seu caderno e anotar. Dia 1, arrisquei em tal mercado, ganhei tanto ou perdi tanto. Coloca quantas vezes, tudo isso. Para que isso vai ser guia? Se você não tem um mentor, fazer o quê? Em algum momento faça isso. Tenha ou não tenha resultados. Isso vai te ajudar muito. Mas no trading é um caminho solitário. Você vai ter que aprender, mais cedo ou mais tarde, a se corrigir sozinho. Então, se você percebe que já teve um dia no vermelho, não pode ter um segundo dia no vermelho. Termine a semana e analise quantos dias no vermelho você teve, quantos dias bons. Ou seja, tenha um banco de dados das suas operações. Para que serve isso? Para que, por exemplo, você possa detectar o seguinte:
Inclusive, anote o horário da sua operação. E você pode perceber, pode terminar o mês negativo e muitos vão desistir. Mas aqueles que sabem que a vida não é fácil, não existe negócio, nem dinheiro fácil, nem rápido. Isso pode acontecer com eles. Analise o que aconteceu. Talvez você perceba que perde nas segundas-feiras. E por que será? Talvez você odeie as segundas porque ainda não é financeiramente livre. E a maioria das pessoas odeia as segundas. Então segunda-feira é terrível. Ou talvez sexta-feira seja terrível. Por quê? Porque você vive uma vida que adora e seus finais de semana são o que você ama. E você opera super apressado. E nas sextas-feiras você toma decisões ruins porque não tá tranquilo aqui e acaba tomando mais decisões. No seu banco de dados, você vai perceber se as sextas-feiras são ruins. Então você diz, nas segundas eu não opero, ou nas terças eu não opero, porque não estou bem emocionalmente, estou mais preocupado com outras coisas. Nesses dias é melhor não insistir e talvez operar em um domingo, ou operar em um sábado, ou simplesmente não operar. Se você anotar os horários, também vai conseguir definir de que tipo. Parece que emocionalmente eu me saio melhor à noite, ou me saio melhor de manhã, ou me saio melhor em determinado horário. E assim você vai conseguir eliminar esses momentos, esses dias em que não é tão produtivo. Porque, sejamos sinceros, todos nós temos nossos momentos favoritos. Quando eu comecei, pessoal, eu era uma verdadeira coruja noturna. E não é porque eu queria que fosse assim, ou porque eu nasci assim, ok? Porque o que aconteceu comigo foi que eu trabalhava 8 horas por dia, tinha um negócio e estava estudando para um mestrado em educação superior. É por isso que também dou aulas, ou melhor, gosto de dar aulas, porque tenho vocação para educação. Mas o que aconteceu? Como eu não tinha tempo, meu horário para operar era colocar o despertador para tocar às 3 da manhã ou 2 da manhã e começar a operar. Então, acabei me acostumando a operar à noite. Por isso, pessoalmente, me dou melhor à noite. E sou mais produtivo no trading noturno, porque me acostumei assim desde o começo. Mas tem pessoas que talvez trabalhem à noite, como eu, que sou segurança, trabalham no ramo do entretenimento, CEO. Você se sai melhor de manhã? Você é mais produtivo de manhã? Perfeito, adapte-se. Em índices sintéticos isso é super livre então, mas... Regra super importante, tem uma base de dados, seja em um Excel ou em um caderno, porque assim você vai poder revisar seus erros. Porque, sejamos sinceros, quando estamos começando, não vamos querer ver o nosso histórico. Ainda mais se não foi muito bem. E se foi bem, também não olhamos. Não é que deu certo, foi positivo, e você pega e olha não, você não dá importância. E a base de dados não é só para quando vai mal. Também se vai bem, revise, porque você pode maximizar os ganhos. Aí você vai perceber por que perdeu 2%. E talvez não me ouviu e disse, não, vou perder 3%, ou vou perder 4%, ou o que acontece se eu perder 5%? Pode acontecer. E depois você vai fazer as contas e vai somar os percentuais e vai perceber que essas decisões foram mal tomadas. E você vai voltar para este vídeo quando isso acontecer e vai me dizer, professor, você tinha razão. Ok, que aula maravilhosa, pessoal. Eu adoro essa aula. Eu já gravei essa aula em outros cursos que dei ao vivo e tudo mais. E acreditem, eu mesmo volto para essa aula para assistir de novo, revisar, me motivar e entender as minhas próprias regras. Porque se vocês vão estar nisso por anos, acreditem, tem um bichinho que às vezes fala com vocês. Você é o melhor. Você não precisa de ninguém. Você já venceu? Para que você precisa ouvir os outros? Então evite esse bichinho. Seja um trader multi. Quem me segue e quem vai fazer parte dessa família, John Money, não quero que menosprezem outras comunidades, outros traders que estejam em outros mercados e tudo mais. Quero que sejam traders humildes. O trader humilde se dá bem. Já vi muitos traders que deixaram o ego inflar, que vivem espalhando hate nas redes sociais para todo mundo, que se acham os mais poderosos e depois acabam perdendo tudo. Porque não é que todas essas coisas estão erradas, ok, e tudo mais, mas o ego cresce. E quando o ego cresce, as regras desaparecem. Por outro lado, se você se mantiver humilde, sabendo que é um ser humano que pode cometer erros, que tem uma memória frágil, que tem um coração frágil, você vai aceitar as regras. Porque as regras não são porque eu tô te dizendo só isso.
Essas regras foram feitas e pensadas para que você consiga ser lucrativo no trading a longo prazo. Espero que essa aula tenha sido útil para você e a gente se vê na terceira aula. Já estamos entrando aos poucos e quero que você entenda o valor que estamos tendo em cada uma dessas aulas, porque estou colocando todo o meu coração e toda a minha alma nessas aulas para que você possa realmente aprender e se tornar mais um trader lucrativo. E espero pelo meu whisky, espero por um bom abraço, um comentário ou sua inscrição e que você me recomende para os outros para que quando você alcançar o sucesso no trading a gente se vê, pessoal. Até a próxima aula.